Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas, ainda mais agora em parceria com o CID Concursos. Então galera, vamos lá, vamos direto ao ponto. Primeiro, a gente vai direcionar a aula. Depois de entender a base da aula, vamos partir para exercícios para aprofundar o conhecimento. E hoje a gente vai falar sobre compreensão e interpretação de textos, ou compreensão ou intelecção e interpretação de textos. Por que a gente está fazendo a aula assim? Porque a gente precisa entender e interpretar bem o edital. Às vezes, lá no edital, o camarada coloca apenas a palavra, a expressão intelecção de texto, e a gente fica, caramba, eu não sei o que é isso, porque não foi trabalhado desta forma na escola, e aí, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer essa prova se eu nunca ouvi falar em intelecção? Na verdade, intelecção nada mais é do que compreensão de texto. Aí o aluno percebe que é algo diferente da interpretação. Caramba, eu nunca pensei que fosse diferente, Sidney. Eu sempre pensei que fosse a mesma coisa e aí é diferente. É sim, meu companheiro, é diferente. Quando a gente fala de compreensão ou intelecção, que é a mesma coisa, é aquilo que está dentro do texto. E quando eu falo de interpretação, é aquilo que vai além do texto. Como assim? Se a questão é de compreensão ou intelecção, ela sempre me joga para dentro do texto. Ela possui comandos específicos. E se esses comandos sempre vão me jogar para dentro do texto, basicamente qualquer pessoa alfabetizada é capaz de resolver e solucionar essas questões. Para nossa sorte, muitas questões de concurso público são basicamente de compreensão, ou seja, está ali, não tem por que eu inventar moda e fazer firulas com o texto. Eu não vou me preocupar com o que fulano quis dizer, eu vou me preocupar com o que está sendo dito. Agora, quando a gente pensa na interpretação, alguns editais até desmembram essa estrutura e colocam lá a parte da intencionalidade discursiva. Porque a intencionalidade discursiva é, de certa forma, o ato de interpretar bem uma estrutura, porque aqui vai um pouco além do texto, e se vai um pouco além do texto, vai exigir conhecimento de mundo do candidato, ou seja, se eu falo de conhecimento de mundo, eu estou falando de capacidade interpretativa. Então, quanto maior o meu conhecimento de mundo, maior a minha capacidade interpretativa. E ao falar de conhecimento de mundo, estou falando sim de ter lido bons livros, de ter visto bons filmes, de ter escutado boa música. Idade conta, porque uma pessoa madura já viveu mais, já teve mais experiências. Ou seja, a experiência empírica, a prática da vida, tudo isso vai contar. Aí você vai pensar assim, pô, então eu tô ferrado, porque eu só vejo Sessão da Tarde e escuto a Anitta, mas para nossa sorte também não vai tão além assim do texto. As provas de concurso público, elas exigem um conhecimento básico. Agora, é claro que quanto maior a minha capacidade interpretativa, ou seja, o meu conhecimento de mundo, mais fácil eu vou desenrolar as questões no dia da prova. Então vamos lá, vamos entender isso daqui por parte. Eu disse a vocês que compreensão tem a ver com o que está dentro do texto. Então vamos lá. E que interpretação tem a ver com o que está além do texto. Vamos para os comandos dessas questões. Então aqui, ó, interpretar e compreender. Então, a gente já sabe que compreender é a mesma coisa que o processo da intelecção. E que interpretação é um pouquinho diferente. Então, compreender está dentro do texto e interpretar vai um pouquinho além do texto. Exige o conhecimento de mundo. Então, vamos lá. Interpretar significa inferir, deduzir, concluir os implícitos, ou seja, não é só o que está explícito, eu tenho que entender o que está por trás também, ou seja, a intencionalidade. Agora aqui, comandos. Através do texto, infere-se que é possível deduzir que o autor permite concluir que qual é a intenção do autor ao afirmar que
Então, são comandos básicos das questões de interpretação. Agora, como é que são os comandos das questões de compreensão? Tá aqui, ó. Compreender significa entender o que está escrito. Comandos. O texto diz que é sugerido pelo autor que, de acordo com o texto, é correta ou errada a afirmação. E o narrador afirma. Detalhe, vou chamar a atenção para esta estrutura aqui, ó. De acordo com o texto, é correto ou errado. Eu tenho que tomar muito cuidado quando o comando da questão diz certo ou errado, ou correta ou incorreta. E aí, geralmente, um bom avaliador gosta de trabalhar a estrutura errada. Sabe por quê? Porque ele vai fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V. E ele vai deixar apenas um pedacinho diferente. Várias questões são assim. Só que o nosso cérebro faz o quê? Ele completa. Então ele não percebe aquele pedacinho se eu não fizer uma leitura atenta. Então é muito importante que eu faça uma leitura atenta. No desenrolar da aula, a gente vai dar alguns conselhos, algumas dicas, alguns mandamentos da arte de interpretar um bom texto. Agora, eu já vou dando umas dicas básicas de início. Primeira coisa que eu vou fazer no dia é ler o texto de forma en passant. Ou seja, eu vou fazer uma primeira leitura para saber do que o texto trata. Ah, Cid, mas eu fiquei sabendo que quando eu estou fazendo prova de concurso público, eu não posso perder tempo com o texto, não. Eu tenho que ir direto para a questão. E aí eu te pergunto, e se a questão for realmente do texto? Você vai conseguir responder? Não vai. Você só consegue ir direto para a questão e responder a questão de língua portuguesa sem precisar do texto se a questão não for sobre o texto. Se for uma mera questão de cunho gramatical ali, de sintaxe, pronto e acabou. Mas se a questão exigir o texto, não tem como respondê-la sem ir ao texto. Então a primeira coisa é saber do que se trata o texto e depois ir para o comando da questão. Porque aí você vai saber se a questão é de compreensão ou se a questão é de interpretação. E aí, na segunda leitura, você já vai para uma leitura com foco. Agora, vamos lá. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande aula! Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço para a Universidade Federal do Ceará 2016, edital publicado? Então acesse o nosso site laconcurso.com.br e você vai ter um curso aí fantástico que vai te ajudar na sua preparação. Só mais um recado, tá vendo o material dessa aula que você acabou de assistir? É só você clicar aqui embaixo e lá no site fazer o download gratuitamente do material de apoio. Um forte abraço, espero você. Tchau, tchau.